Gloriosamente o Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito, colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos. Feliz é esse homem, Senhor, que confia em Ti. Ele não se volta para os soberbos, não vive no engano. Vou exultar e me alegrar contigo em mim, vou esperar o teu consolo e compaixão, repousar meu olhar em teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, vem amado meu, cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demores, não demores. E é assim que eu quero começar este nosso encontro, clamando sobre nós a manifestação misericordiosa de Deus, colocando-nos sobre a rocha que é Cristo, colocando-nos sobre essa experiência autêntica que nos leva a confrontar a nossa realidade diante da realidade que Deus tem para cada um de nós. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, também espere pacientemente no Senhor, mas não somente espere pacientemente no Senhor, que você espere conscientemente nele, para que, atento às suas necessidades, ele possa, de fato, manifestar-se em toda a sua glória na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo novamente ao nosso encontro Te Orienta, nessa experiência de clamar a misericórdia de Deus através do confrontamento da nossa realidade. O tema que nos é proposto neste dia é um tema um pouco diferente, podemos dizer assim, desvendando o falso eu. O quanto de verdade há na minha oração? O quanto de verdade há no meu serviço? O quanto de verdade há no servo? E aqui eu me coloco primeiramente nesse questionamento para fazer a experiência sincera com Deus, de me perguntar, será que eu estou aqui de verdade? E já começando perguntando para você, você está aí? Você está aí? A grande tentação do homem é fugir. Depois da queda de Adão, o homem não faz outra coisa naturalmente senão esconder-se. Quando Adão ouviu os passos de Deus, percebeu-se nu e então se escondeu. E a grande pergunta de Deus é: Adão, onde estás? Deus sabe tudo. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Não conheceria ele todos os recônditos daquele jardim? Mas fizera a pergunta a Adão justamente para que Adão fosse capaz de respondê-la com integridade, com sinceridade. E, no entanto, Adão não teve coragem. E desde então é assim que nós vivemos, nos escondendo. Nós falávamos sobre isso no primeiro encontro. Servir para me esconder, cantar para me esconder, pregar para me esconder, colocar minha vida na vocação para me esconder, viver, o meu matrimônio para me esconder e assim não enfrentar as minhas vicissitudes.
não enfrentar as minhas fragilidades. E lembrando que quando nós nos colocamos no serviço do Evangelho, não é um renuncia-te a ti mesmo como quem tem aversão de si. Não é um autoflagelo, não é uma automutilação. Porque eu não posso esquecer-me de mim mesmo à custa de mim mesmo. Você também não pode se esquecer de si mesmo, de si mesma, à custa de si mesmo. Então, qual deve ser a nossa descoberta verdadeira, né? Para desvendar o nosso falso eu. Descobrir que há um falso eu andando por aí. Descobrir que há um falso eu pregando. Descobrir que há um falso eu fazendo um encontro, te orienta, né? Descobrir que há um falso eu dizendo que ama Deus. Descobrir que há um falso eu que se encolhe inconscientemente, assim como Adão se encolhera diante de Deus, percebendo o seu pecado. Então, esquecer-se de si mesmo, mas à custa de si mesmo, é pura vaidade. Nós falávamos sobre isso no segundo encontro, sobre o orgulho. A vaidade de achar que pode chegar a Deus por suas próprias forças. É uma nova torre de Babel que vai sendo erigida dentro de nós, dentro de nossas mentes, dentro de nossos serviços, dentro de nossas orações. E sempre há um Pai que vem nos ferir, dizendo que nós não podemos chegar a Ele se não for por decisão divina. Então Adão, que se encolhe inconscientemente, né, e coloca a folha da figueira ali para se esconder, nós podemos dizer que hoje o nosso serviço, a nossa vocação, a nossa fé, talvez seja uma folha da figueira elaborada. Um escondimento mais nobre, uma cegueira escolhida, uma defesa elaborada. O nosso ativismo tem a mesma função da figueira em Adão: esconder as nossas vergonhas, esconder aquilo que nós não sabemos e não podemos lidar. E como lidar com isso então, Padre? Como derrubar essa defesa elaborada? Como se desvencilhar dessa cegueira escolhida? A gente vai ter que entender, ou vai ter que aprender ou descobrir que todo menino, em sua jornada para se tornar homem e também mulher, né, leva uma flechada no meio do coração, no lugar de sua força. E essa talvez seja a parte mais dolorosa da existência humana, porque é justamente essa flechada no lugar da nossa maior força que vem revelar que se esconder dessa dor não resolve. E quando eu me escondo dessa dor, eu me enfeito, me fantasio, me visto dessa figueira. E o mais doloroso, muitas e muitas vezes, é perceber que essa flechada ela é sempre dada pelo Pai. E aqui nós podemos olhar até mesmo para o nosso crescimento, desenvolvimento humano, na nossa infância. Quantas e quantas vezes o nosso pai e a nossa mãe tiveram que assumir o papel do castrador, daquele que diz não, daquele que castra, daquele que impede, daquele que fere. E foi assim que Deus fez com Adão. Feriu Adão para que Adão, sangrando seus excessos, pudesse reconhecer a sua fraqueza e fragilidade. E nós não podemos apenas ignorar a ferida. Nós não podemos apenas compensar, né? Porque nesse processo de querer compensar as coisas, e mais ainda, descobrir que até saber que eu sou, até saber que você é, eu e você passaremos a vida toda tentando provar quem nós somos. Não sei se você já passou por isso, não sei se meus irmãos aqui presentes já passaram por isso. Que até que você saiba quem você é, você vai passar a vida tentando provar quem você é. Porque ainda não está seguro. E é aí que a negação de alguém, é aí que a reprovação de alguém que nos é caro, nos lança ao chão. Porque a gente passa a tratar as pessoas como um boletim para o nosso crescimento espiritual. E quando esse alguém que eu dei um poder tão grande me reprova, eu me considero totalmente desnecessário. E aí
o falso eu assume o seu lugar. Aquele menino que fora frustrado na infância, aquela menina que fora frustrada na infância, assume uma nova realidade, ela passa a dizer que não gosta. Mas na verdade não é que ela não gosta, que ele não goste. Ele foi proibido, ele foi ferido, foi machucado. Mas é melhor contornar, né? Para nós é melhor contornar, não gosto. Quantas e quantas vezes nós já dissemos: eu não gosto da fruta tal, eu não gosto de comida tal, eu não gosto de fulano tal. Sem sequer conhecer a pessoa, sem sequer nunca ter provado da fruta, mas eu não gosto. Não porque necessariamente tenha acontecido algo com aquela fruta, mas porque tudo aquilo que talvez me leve a confrontar a minha ferida é melhor evitar. E o que geralmente leva para esse processo de viver segundo o falso eu é a solidão. Essa solidão mal vivida. A solidão do eu não tenho ninguém. E se eu não tenho ninguém, eu vou ter que me virar sozinho. E se eu não tenho ninguém, então logo eu não preciso de ninguém. E se eu não preciso de ninguém, eu vou gerar em outras pessoas também. Ele não precisa de mim. Eu também não vou precisar de ninguém. E assim a gente vai seguindo, levando à frente o nosso falso eu, achando que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, mas na verdade nós estamos construindo uma casa bem longe da nossa verdade, para que ninguém descubra onde é que a gente mora. Para que descubram ou que saibam somente as nossas qualidades, que saibam somente os nossos talentos. Então nós vamos doar, nós vamos servir, nós vamos pregar, nós vamos cantar, porque quanto mais eu canto, mais eu me afasto do inútil, mais eu me afasto do incapaz. Quanto mais eu prego, mais eu me afasto do indecente. Tantas outras realidades. A gente vai fazendo da nossa vida uma vida sob uma nova folha de figueira. Uma figueira elaborada. Alguns compensam, tornando-se virulentos, violentos, obsessivos. Outros recuam, tornando-se pessoas passivas. E como eu dizia no encontro anterior, tudo isso acaba sendo um fruto do orgulho que nós vivemos, né? Da incapacidade de se reconhecer. Então, qual é a missão de Deus e qual é a missão da nossa jornada? Padre, o Senhor apresentou aqui tantas realidades que talvez nos façam temer a nós mesmos. Então, a grande missão de Jesus, a grande missão de Deus é devolver a nós o nosso coração. E esse coração foi ferido. A grande missão que você tem como pessoa é devolver a você mesmo um coração. A grande missão de Jesus é: e vos darei um novo coração, vos darei um coração de carne, porque aquele coração que foi ferido nos fez viver segundo o falso eu. E sabe qual é uma das tendências que nós temos, a ponto de justificar os nossos fracassos, as nossas fragilidades? É tomar uma passagem bíblica única para a nossa vida toda. E é aí que a gente se perde mais ainda. Por quê? Porque se eu tomo apenas uma passagem bíblica como inspiração para a minha vida, é claro que as minhas conclusões serão absurdas, insuficientes, incapazes. Você vai perceber que todos os nossos temas se entrelaçam, e é bom que seja assim, justamente para que você, nesse processo de redescoberta, né, no processo de autoconhecimento, você volte para o primeiro vídeo, vá para o segundo, para poder, de fato, juntar, né, em você o conhecimento necessário para poder dar um sim a si mesmo. Então, devolver a um homem o seu coração, é isso que Jesus veio fazer. E eu não recupero o meu coração tendo apenas uma passagem da Sagrada Escritura como amuleto. Eu não posso também, meu irmão, minha irmã, achar que despojar alguém de sua força possa ser chamado santificação. E a maioria de nós, e repito, a grande maioria de nós, infelizmente, acha que ser santo é ser fraco. Ser santo é assumir o lugar desse falso eu, como se você fosse a sua ferida, como se você fosse o seu pecado, como se você fosse a sua carne. Então eu vou
me mutilar, eu vou me inutilizar até que Deus seja tudo em mim, me inutilizo e eu estou santificando. Na verdade, estamos nos tornando pessoas que não se assumem, que não são elas mesmas, que não são autênticas. E a força do amor de Deus foi morrer justamente para que nós pudéssemos ser nós mesmos. E a gente entende errado, e a gente vive errado, e a gente reza errado. Jesus disse: vós pedis, mas não sabeis pedir, né? Jesus disse que nós não sabíamos pedir. Por quê? Porque nós pedimos errado. Porque geralmente, quando nós temos uma imagem de um falso eu gritando dentro de nós, o Deus que nós temos também é falso. Eu não estou falando que Deus é falso. A imagem do Deus que nós temos é falsa. E esse Deus se tornou incapaz de nos salvar há muito tempo. Porque ele está construído em cima da falsa imagem da carência ou da falsa imagem da violência. E aí vem o falso eu com um nome mais forte, mais pesado, como impostor. Porque o impostor é o nosso plano para a salvação. Então, se eu não conseguir viver a minha entrega, se eu não conseguir viver a dedicação à palavra de Deus, sendo eu mesmo, então eu vou o quê? Criar meios. E aí eu crio uma ideia de santidade que não está comigo, que não me pertence, que não é minha, para dizer que eu preciso ser salvo. E aí eu coloco vários padrões. E aí convido você a olhar para os padrões que você erigiu na sua vida. Padrões de santidade. E que até hoje eles não te fizeram responder a você mesmo se você está aí. E eu pergunto mais uma vez: é você que está aí? O impostor é o nosso plano para a salvação. Aquela pessoa que tem um temperamento forte acha que só vai poder ser de Deus se ela mudar o temperamento. Não é mudar o temperamento. É conviver com o temperamento. É trazer prudência ao temperamento, mas não é mudar o temperamento. Aquela pessoa que acha que pode ser melhor só porque faz coisas bem. Há algo dentro de nós que nós não aprendemos a lidar. Eu falava, se não me engano, no primeiro encontro, que é preciso que nós preenchamos o silêncio com a nossa vida. Lembra? Se você assistiu, você lembra. É preciso que nós preenchamos o silêncio com a nossa vida. E esse algo se chama fracasso. A gente não sabe lidar com o fracasso. A gente não aprendeu a colher do fracasso um processo de crescimento e maturidade. Mais uma vez, eu me volto a São José. O homem justo, o homem perfeito aos olhos humanos, que tinha um plano magnífico diante dos homens. Nenhum outro homem na época escolheria o que José escolhera. Abandonar Maria em silêncio, sabendo que Maria seria passível de ser punida. São José fez a melhor escolha. A melhor escolha. A melhor escolha. Entre todos os homens, a melhor escolha. Mas ainda assim não era a escolha de Deus. A escolha de José era abandonar Maria em segredo, assumindo a culpa. Olha só, ele assumiria a culpa. Seria o ruim da história, aos olhos dos homens. Mas Deus disse a José: José, não temas receber Maria por tua esposa. O plano de Deus era outro. E aí, quando fracassa o plano de José, quando fracassa o plano perfeito de José, então José começa seu processo de santificação. E assim também é comigo, e assim também é com você. Quando fracassam os nossos melhores planos, é que começa a haver um espaço para o plano de Deus. E não podemos enxergar esse fracasso, não será possível enxergar esse fracasso enquanto nós não curarmos a nossa imagem de Deus, enquanto nós não entendermos que nós não somos a ferida. Existe uma ferida, essa ferida no nosso coração. E que não é um simples heroísmo de tentar pela força, porque você não pode salvar ninguém enquanto não se reconhece ser um homem, Você não pode ser o cavaleiro que salva sem antes ser o cavaleiro sem cavalo. Muitos de nós queremos ser os cavaleiros, que salvam com o nosso serviço, nossa dedicação, nossa entrega, mas a gente nunca experimentou ser o homem sem cavalo. E ser o homem sem cavalo é frustrado, porque não tem nada. Então, primeiro ser salvo. E eu só posso ser salvo quando o Deus que se revela, de fato, é o Deus das Sagradas Escrituras. Nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 19,
na parábola das minas, né? Capítulo 19, versículos 11, né? Vocês conhecem que Deus ele distribui as minas para o seu um chefe, ele distribui as suas minas, e aí cada um, né? Cada um vai fazer render aquele processo ali, né? Então, o outro vai dizer, veio outro e disse, Senhor, eis aqui a tua mina que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse, servo mau, julgo-te pela tua própria boca, sabias que sou homem severo e que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? Não vou ler tudo, leia depois. Eu fico pensando, a gente pensa mesmo que esse homem pode ser Deus? Quantas e quantas vezes nós ouvimos e falamos que Deus, olha só, Deus não faz isso, Deus não é severo, Deus não planta onde não colhe, Deus nos deu tudo. O que nós temos aqui é uma apresentação clara da forma com que o mundo vive, de retribuição, de ter que pagar, ter que render. E o que Jesus nos apresenta, justamente porque Zaqueu vem antes, aqui a história de Zaqueu vem antes, é justamente perceber que Deus é aquele que dá com largueza. Deus não é um Deus severo, que colhe onde não planta, é egoísta, rouba. Mas a imagem que nós temos de Deus muitas vezes é um Deus que vai me compensar, me recompensar, segundo a minha quantidade de serviço. Veja se não é doentio. Veja se não é adoecedor você ter um Deus que é tão duro dessa forma, que contraria toda a história da salvação. Jesus bem provavelmente esteja contando a história de um rei, Arquelau, se não me engano o nome dele, isso mesmo, Arquelau, que vai a Roma e vai pedir contas, né? Deus é Deus a agir entre os homens. E quando eu construo a imagem de Deus, quando eu busco nas Sagradas Escrituras uma imagem de Deus que vem apenas validar a minha imagem falsa do que eu sou, como é que eu vou viver o Evangelho na sua totalidade e inteireza? Eu não vou conseguir, eu vou me punir, eu vou me mutilar e eu vou instrumentalizar a minha fé. E o convite que eu faço a você é justamente que você tenha coragem de ver Deus amor. Não é um Deus conivente, não é que a mudança não precisa acontecer, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso entender que a história da salvação não é um trecho bíblico. A história da salvação não é apenas um versículo bíblico que eu goste. A história da salvação é a história toda. É a promessa que Jesus viria, a vinda de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus e a sua subida aos céus. Não é apenas um trecho. E quando nós fazemos essa experiência, a gente começa a se orientar. E a gente pode perguntar, será que eu estou aqui de verdade? E aí várias outras canções, né? Estou aqui, até mesmo no ato penitencial, estou aqui, viemos aqui. Para dizer, eu preciso constantemente me questionar, será que eu estou aqui? Será que eu estou aqui? E é o questionamento que eu deixo para você. Faça a experiência de desvendar seu falso eu, de desvendar o impostor, desvendar talvez a mulher ou o homem fragilizado demais, ou violento demais, ou ungido demais, ou displicente demais, e nunca assumir a própria ferida, e nunca construir a casa sobre a rocha. O Senhor está aqui para ferir-nos onde nós somos feridos, para que nós recordemos que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Eu quero deixar para você, já fiz muitas perguntas, mas terminando, já deixar para vocês 2 perguntas. O quanto a sua imagem de Deus mudou desde criança até agora? Quando eu falo a sua imagem, é a sua imagem. Você pode ir lá responder na Bíblia. Não é isso que eu estou perguntando. A imagem que você traz de si e sobre Deus, qual é a imagem que você tem? Essa imagem que você tem sobre você fala de você de verdade ou fala dos seus sonhos, fala do que você deseja, fala do que você não gosta, fala do que você não busca, fala do que você foge? E ao mesmo tempo a de Deus. Essa imagem que você tem de Deus poderia te salvar? A imagem que os fariseus tinham de Deus não podia salvá-los. Então, responda, se possível, responda, né? Coloque aí nos comentários, fala da sua experiência, faça, né,
nos ajude nesse processo de orientação, enquanto a gente vai tentando orientar, que você vá também se apresentando, se expondo, para que juntos nós possamos trilhar um caminho que seja de fato de crescimento para todos nós, né? Porque enquanto eu ensino, eu também aprendo, também mergulho nas minhas realidades, também desvendo os falsos eus que existem, para então assumindo, né, na carne da minha vida o que eu sou, para que eu sirva de verdade. Conto mesmo, né, quanto à participação, quanto ao engajamento, você que pertence à nossa paróquia principalmente, que você nos ajude nesse tempo de evangelização, nesse tempo difícil, nesse tempo novo para todos nós, nos ajude a evangelizar por tantos outros meios, mas que tantos outros meios, de forma alguma, estejam alheios ao que nós somos de verdade. A verdade é que nós somos salvos por Jesus, por seu amor. A verdade é que nós fomos amados sem merecermos e jamais mereceremos. E tudo o que nós precisamos fazer é responder com pobreza e gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós. Fique você, né, com essas perguntas, com esses questionamentos. Faça dessas perguntas uma grande oração de transformação na sua vida e que Deus, o protetor, o consolador dos nossos corações, te inspire belos e novos propósitos para que você não permaneça perdido. Ou melhor ainda, que você, assim como o filho pródigo, faça como ele, caia em si, porque este é o maior e melhor tombo da vida. Vou exultar e me alegrar, contigo em mim vou esperar o teu consolo e compaixão, repousar meu olhar em teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, vem amado meu, cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demores, não demores. Que pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, até o próximo Te Orienta. Fica com Deus.